Boa noite. Boa noite a todos. Bom, pessoal, queria dar uma boa noite a todos. Segunda-feira, dia de começar animada a semana. Começou ontem, né? Mas dia de começar a semana bem. Quem está trabalhando no trabalho, se cuidando, e quem não está em casa, mas cuidando também da família. Bom, hoje eu queria bater um papo sobre um tema muito interessante que eu tenho percebido que tem afetado muitas pessoas durante essa quarentena. Você vê se é costume de ir na rua, não tá nem coçando o nariz, chega, mas já tô em casa, tô de mão lavada, tá tranquilo. Que é sobre ansiedade, né? E o que gera ansiedade. Há um tempo atrás, 2015 para cá, eu cheguei a sofrer muita crise de ansiedade e realmente só quem tem sabe quanto é ruim aquela sensação de aperto no peito, a sensação de pânico, a gente não sabe bem o que vai acontecer e aparentemente gerado até por situações que que a gente não tem domínio, né? Pode acontecer situações que você no trabalho, em casa, no restaurante, a gente não tem muito domínio sobre isso. E aí o que é que acontece? De que forma é que a gente pode melhorar? Eu vou contar para vocês a minha experiência, né? Como foi que eu melhorei muito, né? Depois que eu comecei a ter essas crises de ansiedade, uma das coisas que eu sempre percebi foi o apoio da família. Foi uma coisa muito interessante e muito importante, né? Da gente compartilhar isso com as pessoas próximas, se você é casado com a esposa ou marido, ou se não com as pessoas mais próximas. Aí, ó, vai falar em casado. Então, é importante a gente compartilhar. É importante sentar e tentar explicar à pessoa que não é frescura, que não é invenção da cabeça, que não é nada, vamos dizer assim, que está fazendo para chamar a atenção, que geralmente eu acho que essa é a impressão que a gente passa quando está tendo uma síndrome de ansiedade. Só que já foi provado até pela OMS e pelos órgãos competentes que é um problema de saúde. E muitas vezes, se não a maioria, você precisa buscar ajuda também, psicológica, né? Ou seja, psicólogo, psiquiatra, aí depende muito do seu entendimento. Até que para que você possa ter uma noção profissional e um acompanhamento mais próximo, né? A gente não pode tentar tratar sozinho ou tentar tratar porque o amigo fez, pelo menos é minha opinião. É buscar profissionais competentes. Na época eu tive acompanhamento de uma colega, que hoje é minha amiga, Raquel, que ela me acompanhou durante um tempo e me ajudou muito durante esse período para que a gente possa organizar as ideias, né? Quem tem ansiedade sofre do pensamento acelerado, geralmente. Não sei se vocês que têm ou conhecem alguém sofrem do pensamento de estar pensando muitas coisas de uma vez só. E o que foi que eu percebi? É como se a vida da gente fosse dividida assim, né? Quem tem ansiedade está pensando mais no futuro do que no presente e no passado. Isso é uma opinião minha depois que eu passei. Quem tem depressão está pensando mais no passado do que no presente e no futuro. E como tudo na vida da gente, eu cheguei à conclusão, depois de passar por isso tudo, que tem que ter um equilíbrio. A gente tem que pensar um pouco no futuro, sim. Hoje eu faço assim, eu penso no futuro cerca de 15% a 20%. Penso no passado de 10% a 15%, porque o passado é uma biblioteca que eu posso revisitar sempre que eu preciso. Eu não acredito que eu vou conseguir andar para frente sem revisitar o passado. Eu preciso rever o passado, ver no que foi que eu acertei, ver no que foi que eu errei, e aí no que eu acertei continuar fazendo. No que eu errei, aprender e tentar mudar a forma de fazer. E também deixar de jogar as preocupações muito para o futuro, porque isso, para quem tem ansiedade, é a pior coisa que tem. Imagina numa época dessa, né? Que a gente está vivendo com esse mal aí que veio de Wuhan, e a gente está com um futuro incerto. E, por incrível que pareça, com isso eu não estou ansioso. Imagina, né? Como Deus prepara a gente e faz que a gente faz de uma forma que talvez em 2015, quando tive essa crise mais aguda,
a gente consiga se preparar para um momento desse que talvez se eu não tivesse preparado, poderia surtar. Enfim, existem algumas técnicas adequadas, eu recomendo que vocês procurem um profissional habilitado. Existem, pelo menos aqui em minha cidade, existem diversos profissionais extremamente qualificados, como Raquel, Fábio, da Clipe, tem Michele também, tem vários, eu não vou nem mais citar nome para não, são psicólogos, não vou nem citar tantos nomes para não cometer algum engano com algum profissional. E agora eles estão habilitados, inclusive, se eu não me engano, a fazer consulta pela internet, então o acesso melhorou muito. E isso ajuda a gente a organizar as ideias e tem uma relação com quem você conversa e ajude a organizar. Só que dessa época para cá foi exatamente a época que eu comecei a encontrar Cristo em minha vida. E aí, vou falar por mim, independente de denominação religiosa de cada um de vocês, não quero, momento algum, entrar no mérito religioso da coisa. É uma experiência minha, né? Porque quando eu estava nessa situação e me vi no desespero, eu costumo dizer que eu estava no fundo do poço, estava numa situação muito difícil. E foi na hora que eu pedi a Deus e pedi: meu Deus, você precisa me ajudar, porque se você não me ajudar, você não existe. Isso é muito forte falar assim, mas foi o sentimento que eu tive na hora, porque chega uma hora que a gente só vê tudo acontecer e para quem está ansioso, a cabeça é só aquele momento, a gente não consegue sair daquilo ali. E aí foi o que aconteceu a mais que minha vida. De lá para cá eu venho estudando muito a palavra, estudando a Bíblia, e bem devagar, porque isso aqui é um manual da vida para mim hoje. Então quem não conhece, foi o meu melhor remédio, não remédio propriamente dito, mas para aprender a lidar com isso. E aí eu vou mostrar a vocês a passagem que ficou muito marcada e que serviu como um bálsamo para mim, né? Toda vez que eu estou apertado, com o coração apertado, um pouco ansioso, eu lembro disso aqui. E é reconfortante. É uma passagem que fala de Mateus 6, versículo 31 ao 34. Eu coloquei na descrição do vídeo, depois vocês podem ver. E aí ele fala assim, ó: portanto, não fiqueis cuidadosos dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos amanhã? Todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, o vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas essas coisas. Ele sabe no coração de cada um o que é que você precisa. Mas ele dá um alerta importante para a gente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa bonita, né? Apesar de estar ansioso, de estar precisando, busque primeiro Deus, depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então isso aqui foi o que me libertou. Na hora que eu entendi que Deus fez o dia e o presente hoje, que o nome é presente não é à toa, e disse que o amanhã, o mal de amanhã já tem o amanhã, e a cada dia tem seu mal. Então isso me libertou no sentido de entender que eu não vou conseguir resolver todos os problemas do mundo. Nós não somos super-heróis, nós somos humanos e precisamos entender nossa fragilidade. Então, na hora que eu entendi que cada dia tem seu mal e que o dia de hoje eu preciso resolver um problema grande, as coisas todas mudaram para mim. Porque eu entendi que é um processo, a gente não vai conseguir fazer tudo de uma hora para outra, né? E aí de lá para cá existem diversas técnicas bacanas. Eu vou ver se eu posto no comentário para quem tem muita ansiedade, está na crise rápida. É uma técnica que chama Acalme-se, que você vai respirar, olhar o ambiente, perceber os detalhes, como para aqui, ó, eu vou perceber o detalhe no meu celular que eu nunca tinha percebido, aqui na tela eu percebi que tinha uma varinha aqui que eu nunca tinha percebido. A gente começa a perceber os detalhes e aí começa a desligar daquilo ali. E por uns minutos aquela crise vai passando até que você consegue controlar. E aí assim que acabar, uma coisa que me ajudava muito também é anotar qual era o pensamento que eu tive naquela época, logo antes de ter a crise de ansiedade. Por quê? Eu percebi que a gente tinha pensamentos automáticos, e isso a psicóloga me ajudou muito. Que pensamento automático é esse, Ícaro? Pensamento que você, por exemplo, ficou preocupado com seus filhos e depois passou mal. Só que aí foi aquele pensamento lá atrás que desencadeou todo o resto. E aí você começa uma série de
pensamento de por que você ficou preocupado, se tinha necessidade de ficar ou não. E isso é muito interessante você ir desenvolvendo. Agora, o principal são ferramentas, mas o principal remédio para mim foi isso daqui. Ícaro, medicamento, se tiver necessidade, use, mas use com um profissional, não tome por conta própria, porque esses medicamentos viciam muito e para você tirar é muito complicado. Mas se tiver necessidade, utilize com um profissional qualificado, de sua confiança, né? Geralmente para prescrever tem que ser médico mesmo, então não recomendo ninguém tomar medicação sem prescrição. Eu acho que a terapia funciona muito também, em vira e mexe a gente precisa estar sempre conversando, mas eu acho que tem que equilibrar a parte material, a parte do corpo e a parte espiritual. E no espiritual, pelo menos para mim, o que me deu alento foi isso aqui. Buscai primeiro o reino do céu e toda a justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E não fiqueis ansiosos com o amanhã, pois cada dia tem seu mal. Então, na hora que a gente entende que cada dia tem seu mal, resolva primeiro o problema de hoje. Amanhã é o problema de amanhã. Não é para procrastinar, mas é para organizar e você tentar resolver a cada dia um problema. Então, hoje, eu gostaria de orar por você, né? Que por obséquio está sentindo alguma ansiedade, algum problema de aperto, principalmente nesses tempos difíceis que a gente vem passando. Não está sendo fácil, mas que você tenha perseverança e fé, porque se você está se sentindo oprimido é porque você é filho de Deus, de Cristo, e está se sentindo oprimido mesmo. E é uma honra que os filhos de Cristo estejam se sentindo oprimidos agora, porque realmente o mal pode lhe oprimir. Mas que bom, né? Você só recebe pedra às árvores que dão frutos. Então, se você não estivesse dando fruto, você não ia receber pedrada. Então, na hora que essas fichas começam a cair, a gente começa a entender. Pedrada só é dada em árvore que tem fruto. Ninguém joga pedra em árvore seca. Então, na hora que a gente começa a receber pedrada, a gente precisa também ter essa noção. Claro que rever o que precisa rever e continuar caminhando. Então, hoje eu gostaria de orar por vocês, cada um de vocês que estão ansiosos ou já foram ansiosos, que vocês tenham o que eu tive durante um tempo que preencheu essa ansiedade, né? Que é Deus no coração de vocês, que é Jesus no coração de vocês. Se vocês perderem a proximidade com Ele, tente se refazer. Deus é tão maravilhoso, tão bom, que Cristo já veio e limpou todos os nossos pecados, independente do que você tenha feito. Ele já limpou e já lhe perdoou. Basta só que você peça perdão e se consagre a Ele, confessando que Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e que Deus é maravilhoso e bom, nos deu seu Filho para limpar nosso pecado e tirar esse peso. Eu sei que às vezes não é fácil, nós vemos de diversas denominações, mas Deus deixou bem claro, Ele é único, é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, e Ele é o único Deus que pode nos tirar dessa ansiedade e pode nos completar. Que Deus também capacite você, se tiver necessidade, de procurar um profissional médico, um aconselhamento médico, mas que você busque a palavra também. Que você vai buscar a verdade e a verdade vai te libertar. Eu oro veementemente para que você que tenha tido essas crises, a partir de agora, tenha uma noite maravilhosa, que Deus te dê, que Jesus Cristo visite sua casa agora e você sinta uma paz no seu lar como você nunca sentiu antes, para que você sinta um gostinho do que é viver com Cristo. Né? Que não é viver independente de ter uma casa bonita, de ter uma condição, que vocês não esqueçam que vocês não são o problema de vocês, que nós não somos o nosso problema, nós somos imagem e semelhança de Deus e filhos dele. E ele vai capacitar você para poder passar por todos os problemas. E que ele visite cada um de vocês e mostre que vocês sintam agora e durante a noite toda essa sensação do Espírito Santo preenchendo vocês por inteiro. E que vocês tenham essa sensação e consigam aí sim passar por isso, né? Mesmo que demore um pouco, mas passar por isso para dar o testemunho de vocês, assim como eu venho fazendo agora. Tá bom? Bom, pessoal, que bom, viu? Eu tenho feito essa live diariamente nesse momento tão difícil para todos, mas Deus está tocando meu coração e chegou a hora de levantar. Mas se tem um cara improvável de estar falando de Deus aqui, uma dessas sou eu. Hoje eu vinha conversando com os amigos sobre isso.
Pois é, hoje aí, um abraço, meu amigo. Esse cara aí foi responsável pela minha mudança de adolescente para homem, de criança para homem, viu? Carinho enorme, viu, irmão? E aí a gente precisa ter. Espera que tem um contra-rega aqui, já baixei. A gente precisa ter uma reflexão sobre isso, porque eu vejo que muitas pessoas estão sendo tocadas nesse momento difícil. E eu tenho a sensação que Deus permite que isso aconteça para levantar todas as pessoas e se reaproximar dele, né? Afinal, Deus é muito bom e benevolente. Então, que Deus abençoe vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, coloca aqui para a gente discutir um pouco sobre isso. É uma coisa que eu acho que é bacana, é falar abertamente, né? Quando você admite que você tem um problema, já é meio caminho para você resolver e ir buscando. Não desista, tem ferramentas. A ansiedade você aprende a conviver, você aprende a dominar. Tá bom? Fiquem com Deus. Segunda-feira, vamos para cima. Essa semana promete aí, tá bom? Um abraço a todos.